Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Nesse vídeo hoje eu vou procurar esclarecer algumas dúvidas frequentes dos tenistas que estão começando a jogar ou então que estão se aperfeiçoando no tênis. Então, eu espero que você fique comigo durante todo esse vídeo, que eu quero ajudar muito vocês a esclarecer essas dúvidas. E caso alguma dúvida sua seja diferente dessas, deixa aí nos comentários que eu prometo responder ou então fazer um vídeo novo aí, assim que for possível. Só que antes disso, não se esqueça de se inscrever aí no canal e ativar as notificações, pois essa é a melhor maneira de vocês também nos ajudarem, ao canal continuar crescendo. Essa primeira pergunta provavelmente todo tenista já se fez ou então perguntou para algum amigo ou jogador mais experiente sobre como escolher uma raquete para iniciar na modalidade. E aí nós temos que saber que a raquete de tênis, ela é composta aí com muitas características, mas eu vou passar especificamente 3 para que você fique atento e não erre na escolha desse seu primeiro material. Primeira coisa que eu quero mostrar é a questão do tamanho, da grossura do cabo da raquete que você deve utilizar. Normalmente as raquetes de tênis, elas possuem as empunhaduras e elas são denominadas de L0, L1 até L5, sendo que as empunhaduras mais normais, mais comuns aí de se encontrar, são a L2, a L3 e a L4, tá? No caso, a minha empunhadura é uma L3, e aí a medida que você deve considerar para escolher para ver se essa raquete está adequada ou não para você, você deve segurar o cabo da raquete e deve observar o espaço que sobra entre os seus dedos e a base aqui da palma da sua mão. Se esse espaço ele for de aproximadamente um dedo, significa que essa medida aí do cabo da raquete está adequada para você. Se ela for menor do que isso ou inexistente, significa que você deve escolher uma raquete com o cabo um pouquinho maior, um pouquinho mais grosso, ou se ela for muito maior do que isso, significa que você deve escolher uma raquete aí com o cabo menor. A escolha correta do grip da raquete, do cabo da raquete, vai fazer que você desempenhe menos força ao segurar o equipamento e aí consequentemente exija menos da musculatura aí do seu antebraço, sem que você corra riscos aí de lesões. Outra coisa, o segundo fator importante para você considerar na escolha da raquete para quem está começando é a questão ali do peso total da raquete. Raquetes para jogadores iniciantes não devem ser muito pesadas. Elas devem ter um peso entre 260, 280 gramas mais ou menos, tá? Isso daí ela é uma relação muito individual, mas a questão é que você sinta uma facilidade em manusear a raquete, pois você vai estar no processo de adaptação, de aprendizado técnico, e uma raquete um pouco mais pesada pode dificultar os seus movimentos aí no tênis. E outra coisa, você está também um período de adaptação neuromuscular. Então vai demorar ainda um tempinho para que você consiga ganhar força e resistência e ao mesmo tempo busque esse fortalecimento para que seu corpo não se lesione facilmente. E a última coisa está relacionada ali ao tamanho da cabeça da raquete. Como estamos aprendendo, você está numa fase ali de iniciação, é interessante que a área da cabeça da raquete não seja uma área muito pequena. E aí, o que eu estou falando para você é que você precisa procurar um equipamento que tenha em torno de 100 polegadas quadradas. As raquetes ali, costumam ter mais ou menos de 90 até 115, 120, às vezes até raquetes com cabeças um pouquinho maiores. E o fator é que quanto maior a cabeça da raquete, maior é o sweet spot, é o ponto ideal de contato que você tem para realizar na bola. E aí, consequentemente, raquetes com cabeças maiores, elas têm ali uma margem de acerto maior para os seus golpes, o que facilita a batida no centro e também uma geração de potência com menos esforço. Sobre essa segunda pergunta, a resposta é que na verdade não existe
um tempo fixo para que você troque o encordoamento da sua raquete, mas tem algumas coisas que você deve considerar e elas vão te indicar o momento, né, adequado para você fazer a substituição do seu encordoamento. A primeira delas é que a sua raquete, né, ela está customizada ali para te oferecer uma proporção aí, uma relação muito boa entre potência e controle. E isso, né, é uma regulagem aí que você vai aprendendo, né, no decorrer da prática. Quando você está iniciando, você vai testar raquetes diferentes e às vezes não vai perceber uma diferença muito grande entre elas, mas à medida que você vai se aperfeiçoando, né, você vai ter aí esse tipo de calibragem que você percebe que funciona melhor para o seu jogo. Então, né, o primeiro aspecto é perceber quando, né, essa raquete vai perdendo a característica que você gosta de utilizar, nessa proporção entre potência e controle. Quando essa relação começa a ser perdido, esse é o primeiro sinal que você deve trocar o encordoamento da sua raquete. O segundo deles, né, é o mais óbvio, quando você estourar, né, o encordoamento da sua raquete. A ideia, né, das batidas e dos movimentos que usamos o efeito top spin, ele trabalha, né, uma movimentação das cordas verticais sobre as cordas horizontais. E esse atrito, né, de pouco em pouco, ele gera, né, ao desgaste do encordoamento e futuramente, né, vai levar aí que essas cordas acabem estourando. Então a produção de efeito e mais as batidas com potência, que normalmente são características de jogadores um pouco mais avançados, né, vira e mexe elas levam aí a estourar do encordoamento. E aí nesse caso, né, ó, você obrigatoriamente tem que fazer a reposição aí, a troca do seu material. E por último também a gente tem uma regrinha bem simples, que pode variar de jogador para jogador, mas você aí que ainda está, né, sem muito dessa noção de quanto tempo poderia, né, fazer essa troca, é o seguinte: se você joga tênis 2 vezes por semana, tá, você poderia trocar o seu encordoamento aí da raquete 2 vezes por ano. Se você joga 3 vezes por semana, 3 vezes por ano e assim, né, sucessivamente. Essa é uma pergunta bastante interessante, né? E assim, vocês devem acompanhar a modalidade, já devem ter percebido que utilizamos 2 tipos de técnica para o backhand. O backhand de 2 mãos ou o backhand de uma mão, né? Alguns anos atrás, muitas pessoas acreditavam que o backhand de uma mão poderia ser aí abolido do tênis, né? Devido um pouco da sua fragilidade, se trabalhar com bolas altas, bolas um pouco mais potentes, mas jogadores aí, né, dessa nova geração, como o grego Tsitsipas, né, e outros jogadores como o italiano Musetti, né, eles estão aí mostrando que mesmo num tênis de alto nível, o backhand de uma mão, ele ainda consegue sobreviver, né, e eu acho, né, que é um dos movimentos mais bonitos do jogo de tênis. Então, o que eu gosto de passar para os meus alunos, né, entre qual é o melhor movimento de backhand, isso daí é uma coisa muito individual. Você deve, né, experimentar as 2 técnicas e principalmente ver qual delas que se encaixa melhor, né, para o seu estilo de jogo, qual, né, das 2 técnicas você sente mais naturalidade para executar. Porém, né, você não pode deixar de lado que alguns pontos são mais otimizados em uma técnica em relação à outra. Por exemplo, bolas mais potentes, como devoluções de saque, de primeiro serviço, ou bolas mais altas, ao meu ver, quem utiliza o backhand de 2 mãos consegue lidar melhor, né, com esses tipos de bola. Em compensação, quando a gente pensa, né, em variações de golpe, naquela sensibilidade de se trabalhar com um drop shot ou um drop volley, jogadores que têm a tendência de trabalhar o backhand de uma mão, por sempre executar, né, esse movimento do lado esquerdo do corpo com a mão dominante, eu acredito que tenham uma facilidade um pouco maior, né, de desenvolver esse tato e essa sensibilidade um pouco mais fina do que jogadores que rebatem predominantemente utilizando as 2 mãos. Mas isso não é uma regra, né? Você deve estudar, né, e ver qual movimento que tem mais facilidade em desenvolver e aí continuar se dedicando, porque com certeza as 2, né, são técnicas muito funcionais.
Jogar tênis, né, em primeiro lugar, tentar não se lesionar, é uma das primeiras premissas que eu tenho aí com os meus alunos. E o tênis elbow, que é essa lesão, né, próxima aqui do nosso cotovelo, no tendão da musculatura do nosso antebraço, que está localizado aqui na parte lateral, é uma das lesões mais comuns, né, dos tenistas, e ela tem basicamente 3 causas principais. A primeira delas está associado ali a um caráter técnico, né, dos movimentos, mais exclusivamente até com o backhand, e a primeira, né, está relacionada à questão da empunhadura. Muitos jogadores às vezes tentam executar o backhand de uma mão usando uma empunhadura chamada de continental. Né? Se você não conhece muito sobre as empunhaduras, eu tenho um vídeo explicando, né, certinho tudo sobre elas. Então a primeira correção é utilizar a empunhadura Eastern de backhand para que esse movimento ele flua e você não faça uma compensação do seu punho e aí force um pouco mais essas estruturas relacionadas aí do seu antebraço para esse movimento. Além disso, usar muita força para apertar o cabo da raquete e não deixar a terminação do golpe, né, solta e com amplitude é uma das questões aí técnicas principais para aliviar esse tipo de lesão. Segunda delas está relacionado agora ao equipamento, tá? Raquetes muito pesadas, e quando digo muito pesadas são coisas em torno ali, né, de 310 gramas para cima, podem, né, causar esse tipo de lesão para tenistas que às vezes ainda não estejam com a musculatura, né, desenvolvida e com a técnica adequada. Uma segunda coisa também está relacionado ao equipamento, então a grossura do cabo da raquete. Lembre-se sempre de escolher um material onde o tamanho do grip, né, do seu cabo aí da empunhadura fique, né, de acordo com o tamanho da sua mão, com a sua anatomia. E terceiro, né, a libragem que você usa no encordoamento da sua raquete. Procure, né, utilizar faixas ali do meio, né, para baixo da tensão recomendada do encordoamento da sua raquete, principalmente se você tem aí alguns possíveis desconfortos nessa região do seu antebraço. E por último, mesmo aí se você estiver com a técnica em dia e com o equipamento adequado, lembre-se sempre de fazer o fortalecimento muscular. E não só o fortalecimento muscular de antebraços e ombros, mas também, né, de estruturas e grupos musculares maiores, como as costas, pois, né, o equilíbrio do conjunto, né, é o que vai fazer o seu movimento funcionar de uma maneira mais eficiente e não sobrecarregar, né, os pequenos grupos musculares e articulares. E agora, para a gente finalizar, eu acho difícil apontar um único erro, né, que seja considerado o pior. Então eu vou dar aqui 3 exemplos, tá, que eu acho, né, erros bem comuns, fácil aí de serem resolvidos e que podem promover uma melhora bem significativa no seu jogo. O primeiro deles está relacionado a um aspecto técnico do saque. Eu vou me concentrar só no toss, né, que é o início do movimento, né, do saque, onde realizamos a soltura da bola. Né? Muitos jogadores erram demais nessa técnica, que é uma técnica simples, e o que você deve se concentrar é que a execução, né, do lançamento, ela deve partir exclusivamente da elevação do seu ombro e que essa bola ela seja, né, solta à medida que ela passa a altura dos seus olhos, tá? Deixe o ombro comandar o lançamento e mantenha todo o resto aí do seu braço alinhado com a bolinha apoiada lá na pontinha dos seus dedos. Tá? Então, saque, né, mais exclusivamente o toss, é o primeiro erro muito comum que eu quero que você pense e corrija. O segundo erro, que é muito comum e também fácil de ser resolvido, é relacionado ao seu posicionamento dentro de quadra. Vemos, né, jogadores iniciantes, aí, amadores, que permanecem muito à frente da linha de base e aí, consequentemente, a cada bola rebatida pelo seu adversário, precisam fugir da bola, se afastando e aí se colocam em uma posição muito mais defensiva durante as trocas de bola. Então, né, você vai ter que se movimentar praticamente em todas as bolas, né, que forem trocadas durante um ponto. Então não economize, né, libere o espaço para trás da linha de base
pois o seu adversário ele pode rebater essa bola até o limite da quadra na linha, e aí crie uma condição onde você consiga sempre bater apoiado, transferindo o peso do seu corpo de trás para frente. Dessa maneira você consegue colocar muito mais peso na sua bola e colocar uma situação aí muito mais ofensiva e favorável para o seu jogo. E o terceiro e último erro, ele está mais relacionado ali ao nosso mindset, a maneira como nos preparamos e encaramos as trocas de bola, as disputas de ponto. A maioria dos jogadores querem resolver tudo do seu jeito, matando todos os pontos no jogo de tênis, e a gente sabe que a partida de tênis ali, o vencedor, na maioria das vezes, não é o jogador que dá mais aces ou mais winners, e sim o jogador que aguenta mais as trocas de bola, que fica mais no ponto e erra menos, principalmente os erros não forçados. Então, coloque na cabeça, entre para as trocas de bola e procure, no mínimo, trocar 3, 4 bolas com o seu adversário. É lógico que você não pode ficar satisfeito em devolver bolas na quadra e bolas curtas. Então, a princípio, tente colocar bolas no jogo, mas bolas com uma certa profundidade. E aí você vai ver, que os pontos aí fáceis, serão vencidos com uma tranquilidade, ali uma frequência muito maior do que você espera. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo, um formato aí um pouquinho diferente, dos outros. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa o like aí pra gente. Se conhecer algum amigo que precisa dessas dicas, compartilhe o vídeo, que você também está ajudando aí bastante o canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo que a gente faz semanalmente. Beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.